Bom, vamos lá, pessoal. Aula de filosofia. Vamos continuar com nossos empiristas, com o nosso empirismo, tá? E hoje nós vamos falar do John Locke. John Locke é o mesmo lá que nós vimos no iluminismo, tá? O pai do liberalismo. Ele fala de política, mas ele também é um filósofo e ele vai ter a contribuição dele para o empirismo. Falou? Vamos ver aqui então. Deixa eu abrir aqui. Estou ficando um raio. Vamos lá. Muito bem. Ai, ai. Vamos, joia. Estamos aqui, então. John Locke, tá? Então, ele nasce em 1632, morre em 1704. Foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, tá? Aquela questão econômica, política lá, que é falado lá nos iluministas, é o mesmo cara, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social, que é lá essa questão lá que nós já estudamos nos iluministas. Então, vamos lá. John Locke, ele vai falar do empirismo, né? O empirismo foi uma resposta oferecida pela filosofia ao problema da origem da nossa capacidade de raciocínio e intuição. Como que a gente aprende? Como que a gente consegue entender as coisas? Ele, de forma contrária ao inatismo, que defende a ideia de que nós nascemos com inteligência e com capacidade de raciocinar, os empiristas falam, não é bem assim, não. Então, eles vão ter que provar. Se eles não concordam, eles têm que provar, ou pelo menos tentar provar e argumentar sobre as ideias deles, tá? O que é o inatismo? Vocês lembram do Platão? Gente, o Platão, ele é um racionalista. O Platão é um idealista. Ele cria o mundo das ideias, onde é esse mundo inteligível, e esse mundo aqui da Terra é um mundo sensível, onde a gente aprende as coisas através dos nossos sentidos. E o Platão falava assim, tudo bobagem, porque os nossos sentidos nos enganam. Então, a gente não pode confiar nos nossos sentidos, porque o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real, ele só é possível no mundo das ideias, que é justamente lá que as nossas almas estão antes delas caírem aqui na Terra e incorporar nos nossos corpos aqui, porque ele entendia isso também de que as almas, elas migravam, elas voltavam, vinham de novo, e se desse muita sorte, ela entrava num filósofo e aí esse era o cara. E dependendo, aí ela nem voltava mais, tão evoluída que ela ia estar com esse tendo aprendido muito com esse filósofo. Mas lá no mundo das ideias, tudo era perfeito, tudo era verdadeiro, tudo era, a beleza era real, a verdade era real, a amizade, a lealdade, tudo que tem aqui na Terra tem um referencial lá no mundo das ideias. E esse referencial, né, a ideia de cavalo, aqui nós temos cavalo de todo jeito, inclusive machucado, doente, feio, descapengando, né? Lá não. A ideia de cavalo ela é perfeita. Então, quando as almas estão lá, antes da gente nascer aqui, vamos falar assim, está tendo contato com todo esse conhecimento. A partir do momento que essa alma sai de lá e entra aqui no corpo, essa pessoa vai nascer, corta, tem um rompimento. As pessoas não lembram mais. Só que lá no fundo, no fundinho, tem um negócio que ele chama de reminiscência. Então, as reminiscências são aquelas lembranças. No fundo, você sabe que você está errado. No fundo, você sabe o que é justiça, você sabe o que é certo, você sabe o que é lealdade, você sabe o que é beleza. Mas a gente, à medida que vai vivendo, a gente vai tendo os insights e nós vamos lembrando desse lugar que a nossa alma estava. E ele chama isso de inatismo, as ideias inatas. Nós já nascemos com um certo conhecimento. E isso aqui, os racionalistas, eles continuam aprimorando esse pensamento e vão defendendo que o ser humano já nasce sabendo, já nasce conhecendo. O Locke, ele vai refutar, e nós vamos ver daqui a pouco, a argumentação dele para refutar esse tipo de pensamento. Então, o empirismo, ele argumenta que nossas ideias e nossa competência para raciocinar não nascemos sabendo. A gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo através da experiência. Ninguém nasce sabendo nada, né?
Minha mãe acho que era dessa corrente, que ela fala assim, não sabe, aprende, porque quem sabe não nasceu sabendo, então dá para aprender. Vamos lá. E antes da experiência, né, dizem eles, nessa nossa razão, é como um papel em branco. Então, o Locke, que vem aquele com essa história do papel em branco, da tábula rasa. Essa tábula rasa, gente, era um barro bem fininho, assim, uma placa de barro bem fininho, e eles iam carimbando signos ali, símbolos, tentavam escrever, porque não tinha o papel ainda, então aquilo ali, depois de muito tempo, estava cheio de desenhos, de escritas. Um papel sulfite, que você vai desenhando, então a criança nasce é um papel sulfite em branco, e à medida que ela aprende a falar, opa, tá lá. Aprendeu a andar, pá, tá lá. Andou de bicicleta, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Quer dizer, com 100 anos é um livro assim, mas você ainda não aprendeu tudo, não, porque também a gente morre aprendendo. E isso é o que ele vai falar. À medida que você vai aprendendo alguma coisa, aquilo vai sendo escrito ali no seu papel sulfite, na sua folha em branco, na sua tábua rasa. Tudo vai sendo gravado ali. Nós somos como uma cera, sem forma, sem nada impresso, até que a experiência venha escrever na folha ou gravar nessa tábula, nesse barro aí que eu expliquei para vocês, para dar forma a essa coisa que não tem nada, então agora eu vou aprendendo e aquilo vai me formando. Pode ser essa ideia de formação, né? Você nasce e você vai se formando à medida que o tempo vai passando. Bom, aí ele escreve um livro, A Teoria do Conhecimento, tá? A Teoria do Conhecimento e epistemologia, tá? A palavra epistemologia é a parte da filosofia que vai estudar o conhecimento. Então, a gente precisa conhecer as coisas, eu aumentei isso aqui, não sei diminuir. Então, a parte do conhecimento, a parte da ética é o que é certo, o que é errado. A estética vai estudar a beleza. A parte que vai estudar o conhecimento, vai falar sobre o conhecimento, os filósofos sobre isso, chama epistemologia. Então, como que é possível obter o conhecimento? Tá? Aqui está o livro dele aí, que ele escreveu, bacaninha. Então, Locke, gente, ele vai trazer uma nova roupagem para esse empirismo, que já vem vindo lá do Aristóteles. Enquanto Platão falava que os nossos sentidos nos enganam, que a gente não pode confiar no sentido, o Aristóteles, que era um discípulo do Platão, amava Platão mais que tudo, mas ele falava, ó, mestre, legal, mas também é assim não, né? Como é que pode? O raciocínio, a ideia, o conhecimento, ele realmente se dá na nossa mente, na nossa razão aqui. Mas para esse conhecimento chegar até a cabeça, eu preciso de janelas, de portas, que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso olfato, paladar, tato, os 5 sentidos. Então, o Aristóteles, ele estava lá falando, defendendo o empirismo, mas o Locke vem já refinando a coisa, trazendo mais uma nova roupagem. E ele escreve um ensaio sobre o entendimento humano, que é esse livrinho aqui. É o primeiro grande livro da modernidade, eu chamei de livrinho, hein? Poxa vida. Então, é o primeiro grande livro da modernidade sobre o empirismo, onde ele vai detalhar muito, bastante esse tema aqui, e ele vai influenciar o David Hume. Só que eu dei uma bestada, eu dei o David Hume na outra aula, eu devia ter feito o contrário. Mas ele influencia o David Hume e o Berkeley, tá? E vamos lá, então. Nós estamos aqui. Locke vai totalmente contra a ideia do inatismo de Descartes. Ninguém nasce sabendo. O Descartes, gente, do cogito ergo sum, duvido até que eu existo. Como é que eu vou saber que eu existo? Peraí, a única certeza que eu tenho é que eu duvido. Se eu duvido é porque eu penso. Se eu penso é porque eu existo. Pensa, para ele alguma coisa importante é o pensamento, é a racionalidade e que nós já nascemos sabendo muita coisa. Então, o Descartes é um racionalista, é lá o mais importante dos modernos, e o Locke aqui o mais importante dos modernos, dos empiristas, e eles estão brigando. Então, onde as ideias e o conhecimento são previamente impressos na nossa mente ou na nossa alma, essa alma não é a alma aqui do cristão que vai para o céu e para o inferno, não. A alma para o grego é a mesma coisa que mente, que é essa do Platão que está lá no mundo das ideias.
E como todos nós nascemos, viemos lá desse mundo das ideias, a gente já nasce sabendo. Todos nascem com conhecimento. Só que alguns farão uso dele e outros não. O racionalista entende, então, que todo mundo nasce sabendo. Só que tem uns mais espertos que vão usar esse conhecimento e outros vão passar pela vida aí batido e não vão fazer uso. O Platão, ele falava, inclusive, que a alma pode cair aí numa samambaia, pode cair num vegetal, não vai fazer uso nenhum. Por isso que à medida que vai evoluindo, ele fala, o melhor lugar para uma alma cair é no filósofo, porque aí esse é curioso, esse quer pensar, esse quer entender, aí a alma está feita. Se ela cai no filósofo, ela quase que nem precisa voltar depois de tão perfeita que ela já chegou. Pro Locke, não. O conhecimento se dá através da experiência, o empirismo mesmo, você tem que experimentar, você põe o dedo lá, queimou, opa, queimou, dói, não põe de novo. Fiou o dedo na tomada, tomou um choque, aprendeu que dá choque. Criança, desse jeito, não adianta você falar, não sobe aí que você vai cair, ela vai subir, vai cair, aprendeu, pronto, acabou. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Eu vou ver um tutorial aqui de como andar de bicicleta. Eu vou ver um tutorial para dirigir um carro. Gente, eu vi o tutorial inteiro, eu entendi que eu tenho que ligar, eu tenho que pôr a marcha para frente, a primeira piso na embreagem, acelero, tal. Pega o carro, de verdade, para ver se você vai dirigir esse carro. Você não vai dirigir esse carro de nenhum. Você tem que treinar, vai morrer, vai engastalhar, vai ficar com medo, vai acelerar demais, vai quase bater. É uma coisa bicicleta, só anda de bicicleta quem cai, só aprende a nadar engolindo água. Não tem como. Então, uma criança nasce sem nada conhecer. E ela vai aprendendo na medida que vai experimentando a vida. O Locke usa isso como argumento de defesa lá na ideia dele, que nós vamos ver lá na frente. Então, essa criança aí andando na grama, o outro tá pondo uma coisa na boca. Por isso que criança, ela parece que ela quer engolir o mundo. Tudo ela põe na boca, tudo cheira, tudo esfrega, lambuza a cara. Está realmente aprendendo como que é a vida e tentando ver as coisas acontecendo ali. Então, vamos lá. A extensão da experiência é a extensão do meu conhecimento. Quanto mais eu experimento, mais eu conheço. Gente, quanto mais eu viajo, mais eu conheço. Quanto mais eu leio, mais eu conheço. Quanto mais teatro, cinema, quanto mais eu ando, olhando, observo a natureza, não adianta. Quanto maior a extensão, quanto mais experiência eu tenho, mais conhecimento eu tenho. Então, vamos lá. De novo, essas crianças aqui mexendo no abacaxi, ali o tato, a música, o som. Aqui eu coloquei os 5 sentidos e esses 5 sentidos levando toda essa experiência para a minha cabeça. Vamos lá. Nem as ideias e nem os princípios são inatos. Ninguém nasce sabendo nada. Todo conhecimento que nós temos é baseado no que ele chamou de assentimento geral. Ele vai falar que todo conhecimento que existe são acordos, são convenções. Todo conhecimento é combinado, é convencionado. Então, tudo que se entende por verdade, um dia foi combinado. Isso aqui é desse jeito, então daqui para frente começa a funcionar. Se aquilo lá vai ser verdade, a gente vai passando para a geração seguinte e tal. A sociedade, na medida que constrói o conhecimento, se junta para dizer o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro. Então, são todas convenções, são coisas combinadas. Se é combinado depois, como é que a criança nasce sabendo? Não tem jeito dela nascer sabendo, se tudo for combinado depois. E as combinações, os acertos, elas vão mudando também, na medida que o tempo vai passando, vão mudando de acordo com o lugar, o ambiente, as coisas vão mudando. Então, não dá para a criança nascer sabendo uma coisa que foi combinado, acordado. Se tudo que nós conhecemos é fruto dessas convenções, o inatismo não existe. Não dá para você nascer sabendo uma coisa que foi combinada lá antes de você nascer, ou vai ser combinado ainda, não tem como. E caráter psicológico de cada vivência, pessoal, com suas emoções, dando sentido ao aprendizado, gente. E essa de você aprender, por que aquela matéria que você entende melhor, você entende mais, você gosta mais? Ou você gosta mais porque você entende, ou você entende porque você gosta mais? Então, esse sentido, você se emocionar, lembra? Não é, foi o ano passado, falei,
que o Agostinho falava, o que o coração aprende, a alma não esquece, o que você aprende com o coração, a alma não esquece. Então, essas duas emoções, você tem que dar significado para aquilo que você aprendeu. Por isso que as matérias que você gosta mais, você acaba aprendendo mais, tem mais facilidade, aquilo você entende para que aquilo lá funciona e aquilo faz sentido para você. Então, o que é? A essência das coisas, gente, não é algo universalmente aceito. O que é aqui não é necessariamente ali. O que é lá, aqui também não precisa ser. Bom, mas vamos lá. No livro 2 dele aqui, as ideias, né, o livro 2 não é aquele livro lá, é dividido em duas partes. As ideias. As ideias são apreendidas por meio da experiência. A percepção sensorial que é particular. O primeiro conhecimento, gente, a partir dos 5 sentidos, são as ideias simples. Eu sinto um cheiro, eu ponho azedo, salgado, é doce, o doce eu gostei, esse azedo aqui, não gostei. Ouvir, esse som está muito alto, não estou conseguindo ouvir. Será que foi fulano que falou lá? Parece que é a voz. Você vai entendendo o mundo, você vai experimentando o mundo através dos 5 sentidos, é o que vai te dando ideias simples. Mas também tem as ideias complexas, que são frutos da consciência e das relações mentais. Aí você tem várias ideias simples, você vai relacionando e já vai complicando mais e vai aprendendo outras coisas. Por exemplo, conheço a Deus. Lembrando que o Locke era bastante religioso, tá? Então ele era um cara religioso. Tem gente que fala que para ser filósofo tem que ser ateu, não necessariamente. Tem muitos religiosos aí. E ele era um religioso. Impossível, através dos sentidos, você conhecer a Deus. O Kant falava, gente, vamos parar de bobagem? Você não prova que Deus existe e eu não provo que ele não existe. Então tá empatado. Para de perder tempo com essa conversa aí, com esse assunto que não vai levar a nada. O Locke é um pouco antes do Kant, né? Então ele está lá também, Deus é uma coisa que você não prova, você não experimenta através dos sentidos, é uma ideia mais complexa, é uma coisa um pouco mais complicada, não dá para você medir. Uma vez um aluninho meu falou para mim que Deus era o improvável. Eu falei, você não sabe nem o que significa a palavra improvável. E ele falou, sei, improvável que não se prova, não se mede, não se cheira, não se experimenta, não pesa. Eu falei, você tem razão. E Deus é isso aí, não dá para você medir, para você experimentar com os sentidos. Então você precisa das ideias complexas. Também serve para seres mitológicos, por exemplo, eu falo minotauro, todo mundo entendeu o que é o minotauro, mas o minotauro não existe, você nunca viu, você nunca escutou o minotauro. Você conhece a ideia de homem e conhece a ideia de touro. Se você juntar os dois, você vira um minotauro, um dragão, um unicórnio, qualquer um desses seres míticos aí, porque a gente já consegue, então, fazer relações, relacionar as ideias simples e complicar um pouco mais, complexar elas um pouco mais. Bom, eu coloquei esse exercício aqui para vocês fazerem, vocês tentem fazer aí, me dá um retorno lá na internet, no grupo, tá? Que eu falo para vocês se está certo ou se está errado. E nós vamos lá, então, terminando aqui a nossa aula, tá? Rumi, Locke, eu acho que tem mais um, senão nós já vamos passar para frente. E qualquer dúvida, me chame, tá? Que a gente vai conversando. Até a próxima aula. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês. Estou morrendo de saudade desse segundo ano aí. Oi, classe. Mas eu sinto muita falta de vocês mesmo. Beijão para vocês. Até.